E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Bom, a ideia aqui é ir direto ao ponto e desvendar como realmente funcionam as operações de leilão online, colocando uma lupa especificamente sobre a Suri Leilões. Mas olha só, em vez de achismos, opiniões ou aquele material puramente promocional, a gente vai olhar apenas para os dados nus e crus. O que nós vamos explorar juntos baseia-se puramente em critérios independentes e que qualquer um pode verificar. Afinal de contas, é exatamente isso que define se uma operação de veículos na internet é de fato sólida e segura. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande pergunta de US$ 1 milhão e o que realmente motiva toda essa nossa busca é bem direta. Afinal, o domínio gruposuri.app é seguro de verdade? Bom, para descobrir isso, a gente precisa deixar as promessas de marketing lá na gaveta e focar exclusivamente naquilo que pode ser provado. A verdadeira segurança não aparece no que a empresa fala de si mesma, mas sim no que os registros públicos e os resultados do dia a dia mostram na prática. E para responder essa pergunta, a nossa investigação vai seguir o que a gente pode chamar de uma anatomia da confiança. Primeiro a gente avalia a plataforma, depois o histórico em números, passando pela regulamentação oficial, laudos e documentação e, para fechar, os riscos e responsabilidades. Beleza, começando pelo nosso ponto número 1, a plataforma. E como a gente define essa identidade digital? Sabe aquele momento inicial de qualquer negociação onde a gente precisa confirmar quem é que está do outro lado da tela? Pois é, os dados mostram que o domínio digital compartilha exatamente a mesma estrutura física e os mesmíssimos leiloeiros da Suri Leilões. A gigantesca mudança de paradigma aqui é essa: trocar aquelas velhas e fáceis promessas da empresa por dados verificáveis. Quando a gente substitui a crença cega pela checagem rigorosa de métricas públicas, é aí que a gente cria um escudo real contra fraude na internet. Isso nos leva direto para o ponto número 2, o histórico em números. Vamos falar de marcos verificáveis. Olha, tem uma regra de ouro nesse mercado que é a seguinte: consistência histórica é de longe o indicador de segurança mais difícil de se fabricar. Golpes desaparecem muito rápido, mas o histórico da operação começa lá em 2013, ou seja, são 11 anos de operação contínua. Vamos ser super sinceros aqui? Sobreviver no mercado complexo como o brasileiro por mais de uma década não é pouca coisa, né? É praticamente uma eternidade nesse mundo super veloz da internet. É uma fundação incrivelmente robusta que mostra raízes profundas. Mas claro, o tempo de mercado por si só precisa de volume para fazer sentido. E os números oficiais apontam para uma marca simplesmente impressionante de 47 mil lotes vendidos nesse período. Para a gente colocar isso numa perspectiva mais clara, estamos falando de uma média espetacular de cerca de 8.200 lotes arrematados por ano. É um giro de inventário massivo. Isso demonstra não só uma capacidade logística imensa, mas também uma aceitação contínua e super real. E todo esse volume atrai gente, né? Hoje são 62 mil pessoas ativas operando como clientes. Dezenas de milhares de pessoas confiando seu capital de forma recorrente. Gente, isso é uma prova social infinitamente mais poderosa do que qualquer campanha de marketing milionária que possa existir. É literalmente a validação do mercado acontecendo em tempo real. E isso ilustra brilhantemente como toda essa máquina se traduz na experiência de fato. Mesmo com um volume tão alto, o índice de satisfação registrado bate lá na casa dos 94%, resultando numa avaliação média de 4,7 estrelas. Manter esse nível altíssimo de excelência, num setor que é cheio de detalhes e burocracias, com tanta gente envolvida, é um sinal claríssimo de que o suporte e os processos de bastidores estão funcionando muito, mas muito bem. Partindo agora para o nosso ponto número 3, regulamentação e segurança oficial. Vamos entender a base legal. Porque assim, nenhuma venda importa de verdade se a base jurídica não for de rocha. E aqui tem um fato muito interessante. Toda essa modernidade digital de leilões online repousa, curiosamente, sobre uma lei lá de 1932, o Decreto Federal número 21981. É essa legislação matriz que regulamenta o leiloeiro público no Brasil. É ela que garante que exista uma estrutura legal inquestionável e um profissional formalmente responsável por trás de cada vez que o martelo bate. E o aspecto mais empoderador disso tudo é que ninguém precisa acreditar no escuro. Qualquer pessoa interessada pode realizar uma verificação independente seguindo só 3 passinhos rápidos. Primeiro, você acessa o edital do lote. Segundo, identifica o nome do leiloeiro oficial. E terceiro, consulta esse nome diretamente no portal online da Junta Comercial do Estado.
É uma checagem totalmente gratuita, à prova de falhas que não leva nem 5 minutos. E simplesmente blinda a transação. Avançando para o número 4, laudos e documentação, os processos que rolam no pós-arremate. Saindo da lei lá no papel e indo direto para a prática, a proteção acontece de fato em duas frentes que se complementam. Antes de dar o lance, a transparência vem de laudos técnicos ultra detalhados e de múltiplas fotos, garantindo que ninguém compre no escuro. E depois do arremate, a segurança se reflete na agilidade, com a documentação do veículo sendo emitida num prazo super ágil de até 7 dias úteis. Tudo, obviamente, com validade jurídica total e canais oficiais prontos para resolver qualquer BO ou imprevisto. Colocando tudo isso na ponta do lápis, o panorama de eficiência e de custo-benefício revela uma taxa de sucesso nos arremates ali na casa dos 89%. Isso vem atrelado a um desconto médio altamente atrativo de 38% em relação à tabela FIPE. Quando a gente soma essa economia real com aquele prazo documental cravado de 7 dias e uma presença logística espalhada por 18 estados brasileiros, fica muito evidente que operar em larga escala e com segurança total podem sim, com certeza, caminhar de mãos dadas. E aí a gente chega num ponto absolutamente crucial, o número 5. Riscos e responsabilidades. O dever de quem compra. Olha só, aqui está o grande detalhe da nossa análise. Nenhuma operação comercial no mundo é totalmente à prova de riscos, e ignorar isso seria uma baita ingenuidade. Mas, numa plataforma auditada e transparente, o maior risco não é o sistema falhar do nada ou você cair num golpe. O risco é puramente o fator humano. Sabe aquela clássica, terrível mania de pular os termos e condições? Pois é, neste caso, é a falha em não ler o edital completo antes de dar o lance. O edital é a regra do jogo, pessoal. Cada detalhe, cada vírgula do que está sendo negociado está escrito ali. O que traz a gente para essa provocação final? A infraestrutura entrega segurança cibernética, dados transparentes e respaldo de órgãos governamentais, de uma forma totalmente inquestionável. A mesa está posta para um arremate lucrativo e seguro. Porém, a ferramenta mais segura do mundo exige que quem está no controle faça a sua parte. O ambiente protege, sem dúvida, mas será que a leitura profunda e essencial do edital foi feita com o cuidado necessário? A plataforma se garante. Agora, cabe a cada participante o dever de usar tudo isso do jeito certo. Fica aí a reflexão.